É que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde para você que sintoniza a Rádio Bandeirantes. Estamos chegando com mais um Nossa Área de sexta de carnaval. Muito juízo para você, hein? Popular seu carnaval, bloco de rua, carnaval de salão. Eu não sei se tem mais carnaval dentro do salão, mas de qualquer maneira eu sou desse tempo. De qualquer maneira, muita tranquilidade para quem for a São Paulo nos desfiles, também bastante prudência. Se beber, não dirija. Se beber, use o aplicativo de transporte, ou arrume o motorista da rodada. Pelo amor de Deus, não faça besteira, porque semana que vem vai ter que voltar ao normal, todo mundo vai ter que trabalhar, então não vale a pena arrumar problema no carnaval para você depois se arrepender a partir de segunda-feira. Então, se liga aí, porque a vida continua e muita prudência e bom carnaval para todo mundo. A partir de agora, o timaço de Carlos Batista está entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta tem o melhor início de temporada do século. Macaca supera a campanha de 2008 e soma 8 vitórias nos 10 primeiros jogos do ano. Amanhã, contra a Portuguesa Santista, o professor Hélio dos Anjos vai contar com força máxima no duelo direto pela liderança da Série A2. Após utilizar 24 titulares em 9 rodadas, Mozart estuda novas mudanças no Guarani para enfrentar a Ferrinha Ferroviária lá em Araraquara. Jamerson e Castan estão suspensos enquanto Rios volta ao time. Mudança deve começar pelo gol, com a volta de Kozlinski no lugar de Tony, um dos principais jogadores, o mais criticado pela atuação do Ceará. Corinthians e Palmeiras empatam em Itaquera, enquanto o Santos soma apenas 1 ponto contra o Santo André e segue fora da zona de classificação do Paulistão. Em novo relatório do Ministério Público, o promotor revela que apostadores tentaram manipular escanteios, cartões e placares parciais de jogos dos estaduais em 2023. Operação Penalidade Máxima também investiga 3 jogos da Série B. Rafinha xinga Xavi ao ser substituído no Barcelona e escancara a crise no clube espanhol. O treinador amenizou a situação em coletiva e disse que faz parte do futebol. Barça empatou com o Manchester no primeiro jogo do mata-mata na Liga Europa. 971021493. Mande a sua mensagem para cá. Eu já recebi muitas mensagens, mas mande para cá. A sua participação é muito importante para a gente. 971021493 é o WhatsApp da Band, sempre à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 2-2 nesta quinta-feira entre Corinthians e Palmeiras, nona rodada do Campeonato Paulista da Série A1. O Timão jogou com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Rony, Juliano, Renato Augusto e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Entraram no decorrer do jogo Fausto Vera e Romero. Já o Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu e Hendrick, além de Rony. No decorrer da partida, entraram Vanderlan, Jailson, Atuesta, Giovani e Breno Lopes. Os gols do jogo: Gil e Roger Guedes fizeram para o Corinthians e 2 vezes Rony para o Palmeiras. Arbitragem de Rafael Klaus. Público: 45.500 torcedores. Jogo realizado na Neoquímica Arena. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Legal, Lucas Pessoa, que hoje, está na mesa de som aqui. Muito bem, vamos atender os nossos clientes aqui que mandam mensagens em profusão. Aliás, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela atenção aqui com a equipe de Carlos Batista. Bom dia, equipe Band. Vocês não acham que os laterais do Bugre nos cruzamentos para a área marcam a bola e deixam de marcar os jogadores que entram nos seus costados? O Mozart e o auxiliar dele não percebem isso? Precisamos de mais competência no comando para a Série B. Manuel Bugrino está na bronca aqui fazendo sugestões para o pessoal da comissão técnica do Guarani. Bom dia, CH, ícone na Serra do... Fala, Batata. Manda um abraço pro senhor Roberto e pro Pedrão, grande Roberto, que já moraram em Campinas e gostam muito da rádio. Bom final de semana a todos aí da Band. Pra você também, Batata. Se liga aí, hein? Cuidado com o carnaval, hein, Batata? Você que gosta de tomar cerveja, se liga aí, hein? O Erivelto tá mandando uma mensagem para cá. Quase sempre que um clube renova com um técnico com aumento de multa rescisória, o time vai mal na sequência. O técnico é demitido e recebe uma bolada. Depois eles falam em mudança de cultura, entre aspas. Erivelto, isso não é regra, cara. Você não tá errado no que você tá colocando, mas não dá para generalizar, dizer que em todos os casos acontece isso. Por isso que o grande responsável por tudo é quem contrata o treinador. O treinador tá na dele, ele faz lá o contrato que ele acha melhor e mais interessante. No caso, com o Guarani, quem contrata que é o responsável, não é? Se o Mozart tá aí é porque alguém contratou e alguém quer que ele continue. Então, CH, meu amigo, bom dia. Bom dia. Se você fosse um VP de uma empresa grande, teria coragem de tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro da sua equipe? E aí, CH, Marcelo Pimentel, depende. O Arrascaeta tá fora de forma, cara. Essa informação é segura de quem efetivamente faz o dia a dia do Flamengo. Eu não teria, eu tô falando da parte técnica, não teria nenhuma coragem de poder tirá-los de campo, só que não dá para manter caras fora de forma. Me parece que o Vitor Pereira,
ele está tentando refazer as coisas porque encontrou... Estou defendendo o Vitor Pereira não, tá? Estou trazendo informação. Agora, se ele está indo por esse caminho ou por aquele, está fazendo certo ou errado, isso eu não estou aqui fazendo análise. Então, as coisas lá no Flamengo, elas estão tumultuadas em vários aspectos. Então, há necessidade de colocar tudo na mesa para analisar com critério. Me parece que a preparação física, não só do Arrascaeta, e curioso que ele voltou da Copa do Mundo outro dia, né? Então tem o pessoal aí que parece lá no Flamengo que não se cuida muito. De qualquer maneira, os próximos dias e as próximas semanas vão esclarecer muita coisa. E vai chegar uma hora que, de tanto ser pressionado, o Vitor Pereira vai ter que expor algumas situações. Ó, eu não estou escalando esse ou aquele porque os caras não têm condição de jogo. Não estão prontos. Estão aí a 30%, 40% da condição física. E hoje no futebol, se você não estiver preparado fisicamente, você não joga. Principalmente jogador de meio campo. Pelo menos eu penso assim, né? Bom dia, CH. Parece-me que o Guarani chegou na situação perigosa de qualquer empregador. O funcionário não pede a conta e a empresa não o dispensa por não ter recursos para pagar a sua rescisão. Ou seja, um atura o outro. Me refiro ao técnico. Que situação lamentável, hein? Eu não sei se é o caso do Guarani, mas eu entendi o que você quis colocar aqui. Bom dia, a torcida Ponte Pretana está convocada para encher o majestoso e prestigiar nosso time, que está honrando a nossa camisa. Grande abraço, Valnei Matheus. Obrigado. Bom dia, CH, Aguinaldo de Americana. Por incrível que pareça, o Guarani do Sr. Moser está conseguindo ser a pior defesa do campeonato. Esse time não treina, não? Bom dia, CH. Essa queda de rendimento do Guarani não foi devido à contratação do Bruno Mendes, Zé Carlos Jardim das Bandeiras. Não é possível, cara. Desculpa. Essa situação aí, eu acho que não. Entendo aí a sua dúvida, está registrado, mas eu acho que não tem nenhum tipo de relação com a contratação do Bruno Mendes. Hora certa? Pois não. Eu informo para você. 11h43 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos convocar o Leandro Bolles para falar da sexta-feira da Ponte que joga amanhã contra a Santista. Fala, Bolles! Vamos então com as informações da Ponte Preta dentro do programa de hoje. A Macaca que defende a liderança da Série 2 neste sábado às 15h30 no estádio Moisés Lucarelli contra a Portuguesa Santista, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. A Macaca tem 25 pontos, 3 a mais que o adversário. Aliás, Macaca e Briosa se enfrentam desde 1929. Foram 82 partidas desde então. São 37 vitórias campineiras, 27 santistas e 18 empates, com 122 gols marcados pela Ponte e 99 sofridos pela Macaca. A última derrota aconteceu em 20 de março de 1996 por 1-0, pela Série 2 do Paulista. E o último confronto foi no dia 9 de fevereiro de 2006. E a Macaca venceu por 1-0, gol do atacante Luiz Mário. 2 jogos da Ponte Preta sofreram alterações na tabela da Série 2. O motivo do ajuste é por conta da estreia da Macaca na Copa do Brasil no dia 28 de fevereiro contra o Fluminense do Piauí, em Teresina, na véspera da data original do confronto com o Primavera. Portanto, o jogo contra o Primavera pela 13ª rodada foi antecipado de 1º de março para 22 de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h30. No caso do jogo contra o Lemense, que também foi antecipado da 12ª rodada, passou das 16 para as 11 horas da manhã em Leme. Nesse caso, o jogo foi também uma solicitação da Polícia Militar para tentar evitar que as torcidas de Ponte e Guarani se encontrem nas estradas, uma vez que o Bugre joga no mesmo dia às 16 horas contra a Inter em Limeira. A Ponte Preta que participou nesta semana do Conselho Arbitral da Série B na CBF, representada pelo seu presidente Marco Eberlin. Na reunião, foi anunciada a tabela completa da próxima edição da Série B Abezona. A Macaca estreia na competição contra o Vitória em Salvador, em meados de abril. A competição começa no dia 14 de abril e termina no dia 25 de novembro. E o técnico Hélio dos Anjos começou a montar o time que vai enfrentar a Santista amanhã. Elvis, Gé e Ramon Carvalho cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo e retornam. Arthur
Leonaldi e Júnior Tavares foram preservados e também devem retornar. A comissão técnica também vive a expectativa pela volta do zagueiro Fábio Sanches. Ele vem sendo preparado para retornar em condições no mata-mata e deve ser liberado pelo departamento médico para voltar aos relacionados na Ponte. Pablo Diego segue contundido com uma lesão muscular na coxa direita e sem previsão de retorno. O lateral direito Everton e o atacante Everton ainda estão sem a liberação do departamento médico. A situação de Fraga preocupa. Ele caiu no campo ainda no primeiro tempo no jogo contra o Linense, sentindo o joelho. Depende de exames, mas não está descartada uma lesão mais grave no jogador. Obrigado, Boles, pelas suas informações. A Ponte que joga em casa, com certeza com uma grande presença de público contra a Santista, 3h30 da tarde, você sabe, com total cobertura da Rádio Bandeirantes. Vamos aqui repercutir. Ontem a gente recebeu nos estúdios da TV Bandeirantes, nos Donos da Bola, a presença do Matheus Silva, zagueirão da Ponte, e a gente vai um pedacinho repercutir, né, reprisar para você como foi a entrevista de ontem do zagueirão titularíssimo da Ponte. Em entrevista, eu estava lá, o Gleger também, e a presença do Carlos Batista. Vamos de novo reviver essa boa entrevista do zagueirão da Ponte. Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte está liderando, né, fazendo uma grande campanha, e tem a Portuguesa Santista pela frente no sábado, 15h30, majestoso. Começou a carreira onde? Comecei a carreira no Ituano, fiz a base toda no Ituano, me profissionalizei lá, e aí comecei a rodar no mundo do futebol. Nós fizemos, né, o CH e o Gleger vão lembrar, nós fizemos a Série C do Campeonato Brasileiro pela Band e transmitimos muitos jogos do Ituano, que aliás foi o campeão da Série C, né? Isso, a gente foi campeão lá, conseguimos esse título, fizemos uma bela campanha e fui muito feliz lá, joguei lá, passei minha infância toda lá, me profissionalizei lá, fiz 11 anos lá, juntando com base profissional e segui meu caminho, graças a Deus. Eu estava brincando aqui com o Matheus Silva, porque ele é muito grande. Impressionante, lá dentro do campo a gente não tem noção, né? Até porque os companheiros também são grandes, então você acaba estabelecendo ali um parâmetro. Mas aqui, quando ele entrou, aqui o negócio gigante, quase bateu aqui. Olha que aqui o pé direito é alto, hein? Você tem 1 metro e quanto? 1,92 m. 1,92 m? E você sempre optou pelo futebol porque você tem altura de vôlei, né? Sim, aqui na infância eu sempre gostei de futebol, mas na minha época de escola não era tão alto assim. Eu espichei, como falo lá na minha cidade, eu espichei de uma vez, né? Você é mineiro. Sou mineiro. Isso aí, é mineiro. Meu pai era mineiro de Salinas. Salinas. A terra da cachaça. Gostava ou não? Ele era um ótimo representante. Ele gostava. É a melhor cachaça do Brasil, né? Isso fala. Uma das melhores. É uma das melhores, é ali. Exportação. Mas você é de qual cidade? Eu sou de Marilate, Minas Gerais, interior. Interior? Marilate. Fica próximo, tem alguma cidade grande? Fica próximo de Governador Valadares, a cidade mais grande, fica bem próximo. Uns 40, 50 minutos de Valadares. Vamos com as perguntas aqui para o Matheus Silva, que é o nosso convidado hoje na entrevista do dia. Vamos lá, CH. O Matheus está fazendo de novo, né, um grande trabalho, ele é o esteio dessa zaga, né? Agora com o retorno do Fábio Sanches, eu entendo que a Ponte fecha com esses dois titulares e aí realmente acaba passando mais tranquilidade para todo mundo. Já é tranquilo o trabalho de vocês, mas a minha pergunta é justamente sobre os jovens valores. O ano passado havia uma utilização de um ou outro o jogador mais, não zagueiro, jogador mais novo, mas nesse Campeonato Paulista a molecada está entrando mais, está participando mais. Eu queria que você falasse dessa qualidade e também da utilização por parte do Hélio dessa moçada que vem com muita qualidade por aí. Cara, como você falou, a Ponte Preta, desde quando eu cheguei aqui, é um clube que usa bastante a garotada da base.
E você pode ver que tem uma garotada de qualidade, uma garotada que tem personalidade. Você pega o próprio Amaral, o Leonaldi, o próprio Giancarlo, o Thiago. São jogadores que tenho certeza que vai ter um futuro promissor, mas que ainda, lógico que precisa evoluir gradativamente. Ele é o Jefferson. Tem vários jogadores de qualidade. Olha que a gente já falou aí 8, né, tem bastante. Isso é legal. Ver que o clube dá bastante oportunidade para a base, isso aí é fundamental. E vocês só vão escorando com a experiência. Sim, tem que dar experiência para a garotada, porque lógico que não é fácil. Um dia foi eu, né, que teve essa idade, hoje tem o Eliel, tem o Thiagão, tem o próprio Amaral, o Leonaldo, são uma garotada que trabalha muito, eles são muito trabalhadores, são fundamentais para a nossa equipe. Legal. É só um pedacinho para você reviver, né? O que foi ao ar ontem nos Donos da Bola. Legal demais a participação do Matheus, que vai se firmando como titularíssimo. A hora que voltar o Fábio Sanches, e pode acontecer isso amanhã, realmente a zaga da Ponte fica muito forte. 11h52 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Guarani que tenta a reabilitação em Araraquara contra a Ferroviária, que está desesperada no campeonato. Chegando de novo para falar agora do Guarani. Alô, Leandro Bolles. Vamos então com as informações do Guarani dentro da programação da Rádio Bandeirantes. O zagueiro e capitão do Bugre, Luciano Castanho, e o lateral esquerdo, Gemerson, foram expulsos na partida contra o São Bernardo e serão desfalques em Araraquara diante da Ferroviária amanhã às 16h. As opções do técnico Mozart são Mike para a lateral esquerda, Ivan, Alvarinho ou Alan Santos na zaga. O volante Richard Rios, que cumpriu suspensão na última quarta-feira, deve retornar ao time no lugar de Wenderson. O único desfalque contra o São Bernardo, o atacante Derek, segue em tratamento de uma lesão na coxa esquerda e não vai para o jogo em Araraquara. Em baixa após falhas contra o São Bernardo, Tony tem a titularidade ameaçada. Kozlinski voltou a ser relacionado desde a partida contra o São Bento e na quarta-feira estava no banco. Ele tem a preferência da diretoria para assumir novamente a posição de titular. Com a vitória do Mirassol ontem por 1-0 contra o Ituano, o Guarani caiu para a quarta colocação no grupo com 10 pontos e ficou mais distante da classificação. Por outro lado, o resultado manteve o Bugre 4 pontos a mais que o time que abre a zona do rebaixamento. A Ferroviária iniciou a venda de ingressos pela internet. Valores variam de R$20 a R$50 para a partida deste sábado. As entradas estarão disponíveis apenas no dia do jogo, nas bilheterias do estádio da Fonte Luminosa a partir das 9 da manhã. O Bugre que mantém um retrospecto favorável contra o time de Araraquara. No total, foram 101 jogos, 51 vitórias do Guarani, 23 empates e 27 vitórias da Locomotiva. O Guarani marcou 157 gols e sofreu 111. O Bugre, que está 7 partidas sem perder diante da Ferroviária. A última derrota foi no Paulista de 1995, 2-0 em Araraquara. De lá para cá, foram 5 vitórias do Guarani e 2 empates em jogos nas séries A1 e A2. O último encontro foi no Paulistão do ano passado. Neste jogo, o Guarani venceu por 2-1, gols de Ronald e Índio. Bom, eu nem preciso falar para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, o tamanho da importância do jogo desse sábado para o Guarani. Principalmente em relação, fazendo um paralelo com o que aconteceu contra o São Bernardo. A reação ela tem que ser imediata. E se o Guarani ganhar da Ferroviária, que é absolutamente possível, é só jogar direitinho, jogar futebol, tá organizado, não é que vai ficar para trás, esquecido nunca mais. Esse 5-1 contra o São Bernardo vai ficar marcado na história negativamente. Isso não tem jeito. Mas momentaneamente uma vitória contra a Ferroviária coloca parcialmente, momentaneamente essa situação de lado. Aí o time segue, chega a 13 pontos, fica tranquilo em termos de rebaixamento e pela uma grande combinação de resultado e dependendo talvez de si, não é? Dependendo do que vai acontecer, o Guarani pode até sonhar com uma classificação. Eu não acredito. Mas eu estou falando em termos de estatística, de possibilidade, pode acontecer. Então eu tenho certeza de uma coisa. O time, em termos de atitude, de intensidade, vai ser muito forte contra a Ferroviária. Se vai ganhar, eu não sei. Mas que a gente primeiro vai acontecer ou
irão acontecer várias mudanças no time titular. Para começar no gol, Kozlinski vai voltar para o gol. Essa é a informação que nós temos. E no restante das posições, obrigatoriamente vai ter que mudar o lateral esquerdo, deve jogar o Mike. Na zaga, o Castanão vai jogar, aí existe uma dúvida. Vai ter a volta do Richard Rios, mas vai ter mudança no time titular. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Certeza. Mas o Bruno José vai jogar, o Giovanni Augusto vai jogar, o Isaac vai jogar. Não é? Eu acho que o Alvarinho começa o jogo na lateral direita. Não é? O Lucão vai jogar. Então tem mais ou menos um esboço. Mas, repito, com certeza o Guarani vai ter que ser muito diferente para enfrentar uma Ferroviária desesperada. A Ferroviária está lá embaixo em termos de pontuação. Se o Guarani precisa da vitória para reagir, a Ferroviária também precisa. Então, prenúncio de metal esfregando em metal. Amanhã, com total cobertura da Rádio Bandeirantes. Primeiro, começamos com Ponte, o jogo da Ponte, não é? Que é um jogo complicado. E depois o jogo do Guarani na sequência. Tudo você acompanha aqui na melhor transmissão esportiva do rádio de Campinas, a Rádio Bandeirantes. Hora certa, 11h57 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Boles. Vamos então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando que ontem, pelo fechamento de mais uma rodada do Campeonato Paulista, Mirassol ganhou do Ituano por 1-0. O Santo André e o Santos empataram por 1-1. Corinthians e Palmeiras também empataram por 2-2. Após a realização da nona rodada, o Botafogo lidera o Grupo A com 14 pontos. No B, a liderança do São Paulo com 17. No C, o Corinthians com 15. E no D, o Palmeiras com 21 pontos. O Guarani é o quarto colocado do Grupo B com 10 pontos. Próxima rodada toda desmembrada, 10ª rodada de um total de 12 no Campeonato Paulista da Série A1. Amanhã, em Araraquara, a cobertura da Rádio Bandeirantes tem Ferroviária e Guarani. No mesmo horário, 4 da tarde em Limeira, tem Internacional e Água Santa. No domingo, 16 horas, São Bernardo e Botafogo. Clássico no estádio da Vila Belmiro, tem Santos e Portuguesa. 18h30, Corinthians e Mirassol. No domingo, 8h40, Ituano e Santo André. Na terça-feira de Carnaval, 7h30, São Bento e São Paulo. E na quarta-feira de cinzas, 9h35, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Red Bull Brasil. Lembrando, ou no caso, Red Bull Bragantino. Lembrando que pelo Campeonato Paulista da Série 2, a Macaca volta a campo amanhã. A Ponte, que lidera a competição, recebe a Portuguesa Santista. 3h30 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Quer chegar com mais segurança? Peça Nakata. É tudo azul pela frente.